Antes de orarmos, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado. Piedoso, temível, soberano, maravilhoso, Deus de poder, glória eterna e divinamente majestoso. Acesso eu a Deus, as obras sagradas alcançáveis somente pela fé. E assim rogo, Senhor, que me dê graças e assiste-me, ó Deus, em misericórdia e piedade e compaixão, segundo, ó Pai, a Tua vontade. Dá-me ajuda, Senhor, da cabeça até a planta dos pés, e revolve, meu Pai, em grande misericórdia e compaixão, a minha caixa craniana, ó Deus, os meus neurônios, para que possam, ó Deus, trazer grande alegria ao Senhor e também me dar a devida saúde espiritual, ao qual mais uma vez, ó Deus amado e poderoso, sou levado pela minha fome e pela minha sede espiritual. Tal coisa, Senhor, é obra elevadíssima, pois que sei, ó Pai, que Tu és um Deus soberano e perfeito. E a Tua palavra me diz, ó Pai, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Assim, misericórdia e graça, ó Deus, abordeie a minha alma e o meu espírito, para que novamente venhamos receber das mãos de Deus, ó Pai querido, santo e eterno, a nutrição devida, e possa eu ficar de pé. Na estrada da salvação, Senhor, existem inúmeros momentos, não é apenas uma recorrência de palavras, não, Senhor. Temos muitos momentos de surpresa e obstáculos, ó Deus, inalcançáveis por uma vida humana, mas sim apenas pelo poder de Deus. Dá-me ajuda e graças para que nesse momento eu possa suportar todas as necessidades, ó Deus, que a minha alma e o meu espírito certamente irão passar. Todavia estou também, ó Deus, na caravana da misericórdia e da fé, atreladas, ó Deus, nesta viagem. Estou, ó Deus e meu Pai, trazendo em misericórdia e graça, ajudado por Deus, meus amados irmãos, companheiros em Cristo, os ouvintes, ó Deus, os simpatizantes da nossa fé. Ora, estamos em oração, porque temos, ó Deus e meu Pai, aprendido na Tua palavra o quão grande é a nossa dependência diante de Deus. Por isso, Pai Santo, justo e eterno, multiplica, Deus, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, e nos dá a saúde lançada, ó Deus, dos altos céus. Torna-nos saudáveis, ó Deus. Torna-nos, ó Deus, homens e mulheres santos que buscam o poder, a graça e a luz divina de Deus. Abriga-nos, ó Deus. Abriga-nos debaixo das Tuas mãos onipotentes e de glória. Nos dá força e graça, Senhor, para que movimentem-se os nossos lábios, o nosso coração. E que a mente, ó Deus, não venha falhar de maneira alguma. Precisamos do funcionamento. Eu e meus amados irmãos, companheiros em Cristo, e os ouvintes desta oração, de um funcionamento em harmonia em todo o tempo, ó Deus, procurando fazer a vontade do Senhor. A Sua palavra diz, ó Deus e eterno Pai, que a alegria do Senhor é a nossa força. E temos aqui a responsabilidade
de não apenas construir uma oração, mas trazer simultânea alegria a Deus, para que aqui se dê então a vontade do Senhor. A tua palavra, ela é escudo e broquel, e temos nos abrigado a Deus não apenas por alguns anos, mas tempos e mais tempos. Assim, recorremos a Deus e somos abrigados em verdade, em espírito. E o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, tem aberto para todos nós a porta da inspiração divina. E diante do Senhor, nos lançamos a Deus de joelhos dobrados, em reverência, considerando os ensinos da tua sagrada doutrina. O próprio, ó Deus, antigo, ó Deus, profeta do Senhor, Moisés, deixou escriturada uma nobre, ó Deus, doutrina, um ensinamento. E o Senhor, assim, sempre remonta que todos nós, homens, ó Deus, mulheres, companheiros, companheiras, servos de Deus e ouvintes possam acessar a Escritura Sagrada. E quando ali abrimos nos livros, ó Deus e meu Pai, da lei, podemos contemplar: goteje sobre mim a tua doutrina. Goteje sobre mim a tua doutrina. Eis, Senhor, que desejo nesta hora, na seara, ó Deus, da caminhada, da salvação eterna, ser devidamente contemplado pelo mundo invisível de Deus. E assim, ó Deus amado e poderoso Pai, alcançar o gotejamento da doutrina de Deus. Precisamos, ó Deus e meu Pai, sermos irrigados. Precisamos sermos levados, ó Deus, a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor. Cada um de nós, Senhor, tem uma estrutura. Cada um de nós, como eu disse, Senhor, cada um de nós tem uma idade cronológica espiritual. Precisamos seguir viagem, Senhor. Precisamos seguir viagem. E não sabemos, ó Deus, quantas horas que temos de viagem pela frente. Mas o que todos nós sabemos reunidos é que estamos no caminho da salvação. Então, Senhor, adentro eu por este caminho, confiado nos faróis, ó Deus, infinitos de poder e glória da tua palavra, ó Deus divina e misericordiosa. Os meus amados irmãos e companheiros em Cristo, Senhor, estão também atrelados, cada um de nós, como um elo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, e assim, de forma invisível, estamos de mão dadas, esperando que a misericórdia e a graça de Deus contemple a cada um de nós. Sejam os ouvintes, sejam os companheiros em Cristo mais maduros, sejam, ó Deus, meu Pai, as mulheres de oração, os veteranos, ó Deus, da guerra espiritual. Todos nós estamos aqui, Senhor, confiados que não haveremos de maneira alguma, Senhor, de fazer um trabalho em vão. Não, Senhor. Temos a convicção que na estrada da salvação receberemos desde já, pela tua infinita misericórdia, fidelidade, poder, perfeição, justiça e glória. Sim, Senhor, todos nós receberemos das tuas mãos aquilo que convém, soberana justiça e vontade de Deus. Dá-me ajuda, Senhor, dá-me ajuda, porque há momentos, ó Deus, sobre a face da terra, que o vento sopra fortemente. Precisamos vencer a resistência dos ventos e assim, Senhor, nos lançamos em confiança, misericórdia e humilhamos a nossa alma, porque fomos ensinados que cada um de nós temos que nos humilhar perante as mãos onipotentes de Deus. E aqui, Senhor, em palavras multiplicadas, ó Deus, nas multidões, ó Deus, dos seus significados, cada um de nós vai juntando uma palavra, ó Deus, diante de outra palavra. A palavra do Senhor, ó Deus,
tem trazido ao coração, aos ouvidos e à mente dos irmãos, ó Deus, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E precisamos, ó Deus, estar apostos, devidamente convictos, devidamente preparados para suportar, ó Deus, toda a obra ao qual se dá diante da vontade soberana de Deus. Há momentos, Senhor, que na vida, o que muitos homens fazem, até mesmo aqueles que estão dentro da casa de Deus, é construir uma vida que não passa de palavras. Palavras e palavras remontadas, reconstruídas como palavras. Todavia, Senhor, eu sei que o radar divino, soberano de Deus, é infalível e na sua detecção consta que preciso lançar-me à realidade de Deus. Então cada um é levado por Deus pela sua própria vontade. E aí então ocorrem coisas em que o homem menos presume que elas venham assim a ocorrer. Somos uma caravana, ó Deus, ao qual trazemos cada um de nós a responsabilidade espiritual. Eu aqui, Senhor, estou arrastando a minha alma e também o meu espírito. Todavia, sei, Senhor, da responsabilidade, sei, Senhor, de fazer com que os meus irmãos, os peregrinos na fé, os que amam a Deus e que sabem que toda a ciência é Deus e todo o existencial da vida de um homem, ó Deus, e suas necessidades e a sua morte estão diante do poder eterno de Deus. Mas o que eu vejo, a reprovação da parte de Deus, quando um mundo de homens ou de mulheres, ele apenas é construído, ó Deus, por palavras. Quantas vezes, ó Deus, tenho visto pessoas, ó Deus, que se lançam a palavras. Todavia, as palavras, para que assim possam certificar a verdade, elas precisam estar cobertas pela devida atitude. E quando então eu vejo o silêncio conflitar com as palavras, e as palavras, ó Deus, elas não revelam a autoridade ao qual deveriam revelar, e muito menos o temor e o tremor. Então as palavras, ó Deus, que se abrigaram na vida do homem, precisam ser convertidas, ó Deus, nas suas respectivas atitudes. Aqui estou eu, Senhor, trazendo pela fé, ó Deus, a minha alma. Estou também, ó Deus, a buscar nutrição para o meu espírito. Eu não sei, Senhor, o que eu vou encontrar pela estrada da salvação, mas em fé prossigo, ó Deus, porque aprendi com o meu Salvador. O meu Salvador me ensinou que ainda que fossem grandes as adversidades, as lutas, ó Deus, e as provas, ele olhava em todo tempo para Deus. E ele diz na sua palavra, e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Dá-me ajuda, Senhor, porque preciso não apenas abrir meus lábios, o mesmo produzir orações. Preciso da magnitude, do poder, da graça e da ajuda do onipotente Espírito Santo para perfilar, ó Deus, os teus pensamentos, a tua doutrina. Mas, Senhor, é fundamental que os homens que oram estão a ouvir este áudio, esta oração, possam assim converter-se, ó Deus, não apenas na multidão das palavras. Não, Senhor. As atitudes devem acompanhar tudo quanto temos feito, falado e assim pretendido, ó Deus, na seara da oração. A solidez, Senhor, no mundo espiritual de Deus é muitíssimo, ó Deus, meu Pai, elevado. Por isso, ó Pai, rogo a Ti que em piedade e em misericórdia se multipliquem,
sobre cada um de nós. Somos levados a Deus pela misericórdia e a graça de Deus. E como uma locomotiva, temos o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele vai abrindo as portas, os caminhos, ó Deus, visto que é o sumo sacerdote de todos nós. Em adoção espiritual, confiamos e seguimos de mãos dadas um ao outro. Todos nós lançamos-nos, ó Deus, a ruminar na alma, ó Deus, no espírito e na mente, as soberanas esperanças que nos nascem, ó Deus, das palavras de Jesus Cristo. Todavia, Senhor, somos ensinados a não viver, ó Deus, por palavras, mas sim por atitudes. E é por isso, Senhor, que nós nos encantamos, ó Deus, glorificamos e engrandecemos ao Senhor. Tua palavra escriturada lindamente diz: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Senhor, hoje estamos diante da caminhada da salvação. Estamos aqui, ó Deus, de uma forma diferente. O Espírito onipotente de Deus tem nos dado graça para que nós possamos ver e meditar. Todos os dias nós fazemos a caminhada da salvação. Eu estou aqui, Senhor, levado pelo Teu Espírito, e assim sou trazido em convidar meus amados irmãos, ó Deus, os ouvintes da palavra, os mais antigos, os enfermos e quaisquer que ofereceram o devido combate, ó Deus, na terra, para que assim se dê, ó Deus, a salvação a todos os homens do presente momento. E temos visto que os Espíritos de Deus têm nos dado, a Deus, a oportunidade de olhar. Hoje estamos de mão dadas, todos nós. Como uma locomotiva espiritual, sabemos que o autor e consumador da nossa fé está diante, ó Deus, neste momento de oração da nossa caravana espiritual. Por isso te pedimos, nos dá graça e força para que de maneira alguma venhamos nós perder quaisquer que sejam os momentos na viagem, ó Deus, em que nos levarão pelo Teu Espírito de glória e de graça, Senhor, até os altos céus. Dá-nos força, Senhor, dá-nos força e graça. A palavra do Senhor está dizendo, ó Deus, de forma profunda: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Senhor, as palavras, de maneira alguma, elas podem sufocar ou tornar, ó Deus e meu Pai, apenas pensamentos que vão flutuar. Mas elas devem estar acompanhadas, ó Deus, das atitudes ao qual o Senhor assim espera que venham a ser realizadas sobre as palavras. Então eu vejo, ó Deus, que a misericórdia e a perfeição de Deus nos lança em provações. E temos que ter alegria, porque temos nesse momento a oportunidade de sermos provados. E como o homem é provado, ele começa a receber a direção de Deus, que ele não pode ser uma fraude. Não, Senhor, eu não posso ser uma fraude. Não, Senhor, eu não posso me cobrir apenas de palavras. Sei que preciso ter atitude, Senhor. Sei, Senhor, que muitos homens, ó Deus, na face da terra, estão cobertos de palavra e palavra. Mas sem atitude, Senhor, eu não vou de maneira nenhuma agradar a Deus. Os santos de Deus, eles mostraram não apenas palavras, não, Senhor, não apenas palavras,
mas atitudes. As palavras podem, ó Deus, acobertar grandes fraudes, porque não se converteram em atitudes. E é por isso, Senhor, que o próprio escritor, ele está dizendo: meus irmãos, ainda, ó Deus, meu Pai, que tenham grandes dificuldades, ó Deus, toda alegria, por passagens, por várias provações. Eu sei, Senhor, que não soa muito bem a alma e no espírito a provação. Todavia, eu preciso fazer a junção das tuas palavras e também as respectivas nobres e sagradas atitudes diante de Deus. Por isso nos dá graça para meditar em direção não apenas das palavras, mas na execução das atitudes que irão me dar, ó Deus meu Pai, a grande alegria, e alegria para Deus, de ter não apenas assim aos meus olhos e ao meu coração um ser que só vive de palavras, não, Senhor, mas também vivemos, todos nós, e a caravana da fé, de atitudes ensinadas e replicadas pelo onipotente poder do Espírito Santo de Deus. O salmista, Senhor, ele diz de forma transparente: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ó Deus, mal algum temeria. Senhor, o salmista vivia não de palavras, mas de atitudes gigantescas, gloriosas diante de Deus. Eu aqui junto aos meus amados ouvintes, ó Deus, irmãos, irmãs, companheiros, ó Deus, em Cristo Jesus, e os mais antigos, homens e mulheres, veteranos na guerra espiritual, formamos uma caravana em misericórdia e piedade de Deus. Estamos no caminho da salvação, mas é bem verdade, Senhor, que entre nós existe uma multidão de palavras. Todavia, Senhor, em direção ao gasofilácio sagrado de Deus, sabemos que as palavras serão corroboradas, serão, ó Deus meu Pai, provadas. E no meio da provação, é bem verdade, Senhor, que nós devemos ter grande alegria. Palavras, Senhor, devem ser convertidas em atitudes, porque é muito comum você encontrar um viajante espiritual dentro da casa de Deus. E aquele viajante, Senhor, por anos e anos, absorve palavras, mas não tem atitudes. Então, certamente, as atitudes irão ser cobradas pelo mundo espiritual, invisível de Deus. E aqui estou eu para trazer, ó Deus, aos meus irmãos, aos ouvintes da fé, ó Deus, a todos os companheiros e companheiras, a todos os simpatizantes. Senhor, eu te glorifico, te exalto, porque tem aberto para todos nós um caminho, ó Deus, à eternidade sagrada, divina de Deus. E na multidão dos pensamentos de Deus, o Senhor vai nos dando, ó Deus, a sua devida obra, ó Deus, de perfeição. Pois que a própria palavra de Deus, ela diz de forma bem claramente: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Senhor, eu vou ler de novo esse oráculo. Eu desejo que ele esteja sendo lançado na mente e do coração de todos nós. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Senhor, como é perfeito o radar celestial divino de Deus, e como ele detecta, ó Deus bendito e poderoso, quando o homem não está dizendo, ó Deus, e fazendo as devidas recomendações segundo a obra escriturada, divina, soberana de Deus. Aqui temos uma recomendação que devemos ter alegria por passar
ó Deus, em provações. As provações, elas irão retratar se realmente as palavras e os ensinos aprendidos, eles se converteram em atitudes. Porque possa ser, Senhor, que o homem venha a digerir palavras e mais palavras, lindamente palavras, derramar choro, derramar pranto, muita alegria, ó Deus, pelas palavras, pela oração, muitas alegrias, mas ele não tem nenhuma atitude. Ora, se não há atitude, as palavras não se converteram ao objetivo de Deus. O objetivo de Deus é fazer que cada homem creia, ó Deus, na solidez do mundo invisível, sagrado de Deus, em todas as obras feitas pelo Salvador, pelo Redentor, o grande, eterno Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor, 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 se podes, misericórdia e graça, segundo a tua vontade, mostra aos meus amados irmãos e companheiros em Cristo, ó Deus, aos ouvintes, ó Deus, desta oração. Senhor, tu sabes que eu não tenho de maneira alguma, ó Deus, o prazer de entristecer quaisquer que sejam os meus amados irmãos e companheiros e ouvintes, ó Deus, e simpatizantes da nossa fé. Não, Senhor, não tenho nenhum prazer, visto que falo, ó Deus, meu Pai, a verdade para eles. E sei, Senhor, que em muitos momentos as palavras se deleitam sobre a nossa alma. Todavia, Senhor, a verdade eterna, soberana de Deus, requer da minha vida e da vida de todos nós, que ora estamos nesta caravana espiritual, orando a Deus, Senhor, a verdade. Então se dão assim, Senhor, o complexo de provações sobre cada um de nós. Mas a Tua palavra nos leva a crer que precisamos, ó Deus, trazer a verdade de Deus. E a verdade não está de maneira nenhuma só ligada à fé. Precisamos, ó Deus, de um companheiro, ou melhor, de uma companheira, ó Deus, eterna, inseparável. Precisamos, ó Deus, da sabedoria de Deus. E é por isso que eu falei que o princípio, ó Deus, da sabedoria é o temor a Deus. Por isso te pedimos, ó Pai, numa única voz, diante desta caravana espiritual. Estamos unidos, ó Deus, para te pedir que tu nos conceda uma fé salvadora e simultaneamente uma fé, ó Deus, acompanhada da tua sabedoria, pois a tua palavra, ó Deus, meu Pai, nos induz que é necessário termos a fé acompanhada por uma sabedoria divina. Então nos lançamos, ó Deus, e compreendemos que precisamos, ó Deus, mergulhar, não na vontade humana e assim viver por palavras, não, Senhor. Precisamos mergulhar, ó Deus, na vontade sagrada de Deus. E no texto, ó Deus, vemos que não basta, ó Deus, assim manifestar de uma fé de palavras, mas sim, Senhor, de uma fé de atitudes, acompanhada, ó Deus Altíssimo e Eterno Pai, da sabedoria divina de Deus. E é por isso que eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo, eu reconheço a minha pequenez, a minha pequena força, eu reconheço a minha pequena fé, reconheço, ó Deus, que sou como vapor, ó Deus, que assim passa e logo não se tem nenhuma lembrança. Por isso eu clamo que da cabeça até a planta dos pés tu possa ouvir, ó Deus, a oração desta caravana espiritual. Estou, ó Deus, ao meu lado, com os meus amados irmãos, ó Deus, companheiros em Cristo Jesus. Ó Deus, temos os ouvintes, as mulheres, ó Deus, mais velhas e mais novas. Elas estão a ouvir esta oração, levadas pelo onipotente poder do Espírito Santo, sem a esperança, ó Deus, de trilhar novos caminhos na vida, ó Deus, meu Pai temporal. E diante de Cristo, eu também desejo, ó Deus, jamais esquecer, não, Senhor, jamais esquecer
minhas amadas irmãs, meus amados irmãos veteranos, ó Deus, espirituais, de quantas guerras participaram e que, ora, ó Deus, meu Pai, lançam-se em pensamentos, se assim pode ser, ó Deus, pela fé, e também muitos estão balbuciando nas suas, ó Deus, meu Pai, vidas, em seus lábios, rogando para que Deus nos ajude nesta caravana. Por isso, na multidão das palavras e dos pensamentos, eu te peço, Senhor, nos dá força para que apenas não venhamos, ó Deus, meditar em palavras, mas que tenhamos atitudes, ó Deus, porque aprendo dia após dia com a Tua palavra. Ó Deus bendito, que as atitudes, ó Deus, acompanham a fé, e a fé é acompanhada também, Senhor, ó Deus, da sabedoria divina de Deus. Senhor, o Espírito abriu para mim mais um momento da revelação divina. Senhor, olha que coisa maravilhosa. O Salvador, o Teu Filho amado, o meu Redentor, ó Deus, o meu pacificador, ó Deus, aquele que me justifica diante de Ti e justifica os irmãos e toda a caravana espiritual que hoje nós temos diante de Ti, de mão dadas pela fé. Estamos de mão dadas, ó Deus. O meu Salvador, Senhor, nunca viveu apenas de palavras. Ele viveu de enormes atitudes e demonstrando também, ó Deus, plena e eterna sabedoria. É um conjunto de coisas. O Salvador nunca se aplicou apenas em palavras, mas em atitudes gigantescas, gloriosas, divinas e perpétuas, o que o levaram que os homens do passado crescem que ele não era apenas um homem encarnado. Não, Senhor, ele era um Deus e continua sendo um Deus assentado à direita de Deus. O que eu aprendo com o Salvador, Senhor, é que a vida de palavras, ela é, num primeiro momento, muito linda. Mas se ela, ó Deus, meu Pai, se concretizar e não dermos a devida atenção às atitudes, o homem passa a ser uma fraude. É por isso que muitos homens, ó Deus, foram repudiados pela religiosidade. Eles falam, constroem inúmeros pensamentos, mas tudo aquilo não passa de pensamentos, ó Deus, que fazem a sua vontade humana pessoal. E aqui eu aprendo na palavra de Deus com o meu Salvador. Ele digeriu inúmeras palavras, ó Deus, e ali pregava baseado na palavra. Mas quando, assim, era o momento correto e exato, as palavras davam lugar às atitudes. E depois das atitudes, no meu Salvador, ó Deus, eram reveladas, ó Deus eterno e poderoso, a grande sabedoria que vem de Deus. E aqui eu desejo, na seara desta oração, Senhor, trazer os meus amados irmãos, a caravana da fé diante do Senhor, para que todos nós estejamos atrelados. Sem atitude, querido, sem atitude, Deus, eu e qualquer irmão, irmã, companheiros em Cristo, iremos nos tornar, ó Deus, uma fraude. Por isso, em misericórdia e graça, dá-nos força, porque sabemos o quanto precisamos da onipotente intervenção do Espírito Santo de Deus. Por isso, Senhor, nos auxilia na caminhada espiritual. Não posso esquecer de maneira alguma que devo ter uma fé salvadora. Não posso esquecer que preciso, ó Deus e meu Pai, de passar pelas provas. Não, Senhor, mas as provas serão vencidas se eu tiver as devidas atitudes que venham corroborar a indicação ou a direção da palavra sagrada divina revelada na Escritura por Deus. Eis que milhões, milhares foram rejeitados. É verdade, Senhor,
que degustavam as palavras, mas rejeitavam, assim, a fazer as atitudes, ó Deus, que iriam demonstrar realmente a fé salvadora na pessoa de Jesus Cristo, ó Deus, ao qual nós precisamos alcançar. Senhor, eis que aqui medito e desejo não apenas, ó Deus, meditar, mas também digerir de forma profunda. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus para que todos a dá liberalmente, e não se lhe há negada. Senhor, eu vejo a tua bondade, eu vejo a tua predisposição, ó Deus, de nos ajudar, de nos auxiliar. Eu preciso, Senhor, não apenas por hoje, ou amanhã, ou nos próximos dias ou meses. Eu preciso da tua sabedoria. Eu preciso ser inundado, encharcado, ó Deus, da sabedoria divina de Deus. Preciso, ó Deus, alcançar a perfeição, ó Deus, que é o equilíbrio das minhas atitudes. E rogo também que os meus amados irmãos assim o possam alcançar diante desta caravana. Quando lemos, ó Deus, no texto que antecedeu este oráculo, nós vemos que a perseverança, ela acompanha a fé. Então ele diz, para que nós sejamos perfeitos, ó Deus, e íntegros, nós precisamos perseverar. Aqui estamos, ó Deus, perseverando numa fé salvadora. Ela é acompanhada, ó Deus bendito, da sabedoria. Então formam-se assim, ó Deus bendito e santo, uma corrente, ó Deus, inquebrável, uma obra divina, invisível, ó Deus, indestrutível. Porque estamos, ó Deus, cheios do poder onipotente de Deus e da perfeição e de toda a obra íntegra ao qual nos é recomendado pela sua palavra. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá graça para que nenhum de nós saia do caminho da salvação e nem assim, sem sabedoria e graça, fiquemos a culpar o reino de Deus e a sua obra perpétua, ó Deus e soberana. Dá-nos ajuda, Senhor, no caminho da salvação. Estamos em oração, em caravana levada pela fé diante, ó Deus, do palácio sagrado divino de Deus e suas ruas. Senhor, as tuas dádivas, Senhor, são sempre acompanhadas do sequencial de um oráculo sobre outro oráculo. Tua palavra diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. É semelhante à onda do mar, impelida, ó Deus, e agitada pelo vento. Ó Deus bendito e soberano, como somos ensinados, ó Deus, e assim levados à verdade de Deus. Precisamos das palavras, mas sabemos, ó Deus, que em muitos momentos há homens e mulheres que oscilam, ó Deus, vertiginosamente. Uma hora são levados por um vento que vai para a direita e outro que vai para a esquerda. A Bíblia diz, ó Deus, que o homem, de maneira alguma, pode, ó Deus, flutuar de um lado para o outro e não olhando para o autor da nossa fé com a devida, ó Deus, obediência e crença em Deus. Pois ele diz, ó Deus, que muitos homens, ó Deus, estão com uma vida que flutua, ó Deus, como a onda do mar. Um momento estão para a esquerda, em outro momento estão, ó Deus, para a direita. E isso não agrada a Deus. Por isso aqui aporto, ó Deus, esta oração, ó Deus, na verdade de Deus. Preciso da fé salvadora. Preciso da fé que não venha mover a minha vida, não apenas de palavras, ó Deus, meu Pai, que são as palavras sagradas e soberanas. Senhor, preciso das palavras, preciso da fé, preciso, ó Deus, da sabedoria.
Preciso vencer o inimigo, ó Deus, invisível, que é, ó Deus, a falta de fé. Mas ela demonstra que as minhas atitudes me levam a viver uma vida de palavras. Por isso, no mar da vida, Senhor, repudio o mar, ó Deus, meu Pai, das palavras, e me lanço em misericórdia e graça, para que assim siga o exemplo do meu Salvador, dos apóstolos da igreja primitiva de Deus. Era uma igreja acompanhados da sã doutrina e também, ó Deus, de uma fé divina de Deus. E não obstante, traziam também, ó Deus, ali obras gigantescas de sabedoria e de atitudes em Deus. O que eu desejo, Senhor, é no dia de hoje, o vento tem soprado fortemente. E muitos dos meus irmãos, Senhor, podem se alegrar, porque trato nesta seara não da minha vontade pessoal. A Tua palavra é sempre santa, divina, salvadora e eterna. Sim, Senhor, mas eu preciso me lançar na verdade. As palavras são corroboradas, ó Deus, pela verdade. E a verdade se dá, ó Deus, pelas minhas atitudes. Dá-me graça, Senhor. Dá-me ajuda. O vento hoje tem soprado na minha mente e na mente da caravana espiritual que está ao meu lado, ouvindo esta oração. Senhor, as atitudes são imprescindíveis. Por isso que passamos por muitas provas, até que realmente possamos tornar palavras, ó Deus, em atitudes. O que é mais difícil para todos os homens que estão dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus é ter uma vida, ó Deus, de palavras soberanas divinas, mas acima de tudo acompanhado de atitudes diante de Deus. Senhor, 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 ajuda-nos nesta hora. Estamos integrados aos Seus olhos e ao Teu coração. Somos uma caravana espiritual formada, ó Deus, por vários homens e mulheres. Estamos ligados em espírito e em verdade e precisamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Eis que hoje nos trouxe uma memorável palavra na epístola, ó Deus, ao qual Teu saudoso servo, Tiago, nos traz a recordar. Como eu Te dou graças, Senhor, porque vejo, ó Deus, a Tua bondade. Quantos homens foram impelidos pelo Teu Espírito, ó Pai, e lançaram-se na Tua vontade. Os dias de hoje, nós ouvimos muitas palavras, mas não estão acompanhadas, Senhor, das respectivas atitudes ao qual são direcionadas. Por isso me dá graça, Senhor, para que os meus irmãos, para que as minhas irmãs, para que toda esta caravana espiritual desse dia de hoje seja acompanhada pela graça de Deus. Por isso perdoa-nos de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros, de todas as nossas faltas. Senhor, eis que estou sentindo sobre mim o peso, ó Deus, meu Pai, da necessidade de converter a minha alma, ó Deus, em milhares e milhares de atitudes, para que possa eu, juntamente com a caravana espiritual de Deus, agradar a Deus. De mim próprio, Senhor, não tenho essas forças. Não, Senhor. Não, Senhor. Não. Não, Senhor, não tenho essas forças. Mas eu rogo a Deus conforme a orientação da Tua palavra. Aumenta a minha fé, Senhor. Dá-me sabedoria. Dá-me, ó Deus bendito e poderoso, o Teu poder e a Tua graça. A história da salvação, ó Deus, ela levará muitos homens por dias e horas. Senhor, temos muitos jovens, temos ainda mulheres em mediana idade, temos homens, ó Deus, experientes nesta caravana, temos homens, ó Deus, já avançados em dias. Todavia, se não for a Tua ajuda, a Tua misericórdia, as palavras são lindas, ó Deus, e poderosas, mas preciso ver, Pai, que assim se dê a Tua vontade, essas palavras, ó Deus, convertidas em atitudes. Muitos homens não estão nem aí, Senhor, se convertem em atitudes ou não. Muitos querem ensinar. Deus, muitos querem pregar,
muitos querem falar, mas a palavra do Senhor diz, bem forte aos nossos corações, como haverão de crer, se não há quem pregue. Todavia, Senhor, existem pregadores, ó Deus, ainda que não sejam tantos, mas a palavra também diz, e como haverão de aprender, se não há quem ensine. Ó Deus, as palavras são coberturas infinitas, soberanas e eternas sobre toda a humanidade, mas elas serão corroboradas, ó Deus, assim, e agradecem e aplaudem silenciosamente, ó Deus, não o louvor que nos demos nós, a palavra, mas precisamos trazer a obediência. O texto, Senhor, na Epístola ao Tiago, capítulo 1, ele vai muito além. Ó Deus, no verso 7, ele diz assim, de uma forma muito gloriosa: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, pois a palavra do Senhor diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter uma fé, ó Deus, não movimentada como as ondas do mar. Hoje eu creio de um jeito, amanhã de outro. Hoje eu dou o devido louvor à palavra ensinada, mas amanhã, Senhor, eu não desejo obedecer a palavra, ó Deus, que outrora ouvi com tanta alegria e assim me lancei a crer. Me ajuda, Senhor, e ajuda toda a caravana espiritual. É extraordinário, magnífico, glorioso digerir a palavra de Deus, mas o Senhor nos dá graça nesta manhã. A multidão de palavras precisa estar acompanhada, ó Deus, de uma multidão de justiças ao qual são dadas, ó Deus, pelas nossas atitudes. Dá-me graça, Senhor, dá-me graça e me ajuda, em nome de Jesus. Senhor, perdoa-me todos os meus pecados, meus erros, minhas vacilações, minhas faltas. Perdoa-me minha falta de atitudes, quando deveria eu ter, ó Deus, que sobrar nas atitudes, e não apenas digerir e administrar, ó Deus, as tuas palavras. Eu e toda a caravana espiritual precisamos do teu perdão, precisamos da tua relevância, precisamos da tua misericórdia e da tua compaixão. Sejam os nossos pecados, nossos erros, nossas faltas. Senhor, eu rogo pela minha vida e pela vida de todos os teus servos e de todos os ouvintes e todos os homens, ó Deus, simpatizantes da nossa fé. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, porque sabemos que o caminho da salvação eterna, ele está, ó Deus, meu Pai, atrelado à fé e uma vida de oração. E não é apenas uma vida material ao qual se dão as necessidades terrenas temporárias. Muitos homens se nutriram, ó Deus, de uma satisfação material noite e dia. Se tornaram homens e mulheres que trabalharam acreditando sempre no seu próprio braço, na sua própria força humana. Fadigaram-se, ó Deus, em pensamentos, ó Deus, humanos. A Bíblia diz que os ricos, eles vão, ó Deus e meu Pai, falindo dia após dia. E quando assim a força, assim a erva se murcha, assim se dá também a falência múltipla, ó Deus, dos caminhos do homem rico e daqueles que precisam, ó Deus, ouvir a voz de Deus. Dá-nos a tua graça para ouvir a tua voz. Ali indicada na Epístola do capítulo 1 e verso 2 em diante. Precisamos, ó Deus, da fé salvadora. Precisamos da companhia da sabedoria. Precisamos, ó Deus, meu Pai, da perseverança. Precisamos, ó Deus, assim, lançarmos íntegros e perfeitos, equilibrados diante de Deus. Senhor, hoje, sinceramente, a minha alma está cansada. Mas, todavia, ó Deus, nunca jamais destruída. Ó, como vejo que preciso, ó Deus, não apenas de palavras, mas como vejo que preciso de Deus. Inunda a minha alma, o meu espírito, inunda a alma dos meus irmãos, da caravana espiritual de Deus, para que nenhum de nós venha olhar para o lado, ó Deus, nem para trás,
mas que se converta em misericórdia, graça e piedade de Deus, tudo quanto o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, na seara da salvação eterna. Por isso, ó Deus, te peço que tu possa, neste dia de hoje, fazer com que todos nós possamos produzir, ó Deus, particularmente, uma vida segundo a graça, ó Deus, e vontade de Deus. Perdoa-nos todos nós mais uma vez. Assiste ao teu servo que ora te pede forças, ó Deus, e te pede graça. Me faz ter, ó Deus, a fome e a sede para admirar toda a completa obra de Deus e principalmente atitudes para que não fique desbalanceado, ó Deus, a minha vida espiritual e muito menos a caravana espiritual de Deus, que aqui se apresentou pela fé, de mão dadas, diante do gasofilaço sagrado de Deus. Ó amado e querido Deus, diante do teu tribunal divino, perpétuo e soberano, rogo, ó Deus e meu Pai, que tu ouça as nossas orações e permita-nos, ó Deus, o tempo suficiente para que se convertam, ó Deus, as lindas e mais inefáveis palavras escrituradas, ó Deus, na obra sagrada, mas também que nós venhamos acompanhá-las da nossa devida obediência e respectiva atitude ensinada por Deus. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Esta oração que te faço e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém e amém. Por favor, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado.